Na pequena cidade de Pedra Clara, havia uma casa abandonada no alto de uma colina que todos evitavam mencionar. Os mais velhos sussurravam que ali, dentro, se ouviam sons de arranhões, como se unhas invisíveis percorressem as paredes noite após noite. Porém, não eram unhas, pelo menos não humanas. A casa tinha rachaduras profundas, buracos nos cantos e um cheiro ácido de ferrugem misturado com mofo. Quem passava pela estrada próxima jurava ver fios prateados que brilhavam sob a luz da lua, descendo da janela quebrada do sótão até o chão, como se fossem teias de aranhas gigantes. Ninguém ousava se aproximar, até que um grupo de jovens, movidos pela típica coragem da curiosidade juvenil, decidiu entrar no casarão. Eles acreditavam que tudo não passava de superstição, apenas histórias contadas para assustar. Mas, naquela noite, ao atravessarem o portão enferrujado, o que parecia uma brincadeira de coragem se transformaria no maior pesadelo de suas vidas. O grupo era formado por 5 amigos: Lara, Gustavo, Camila, Davi e Henrique. Eles carregavam lanternas, celulares e até uma câmera, prontos para registrar a aventura. O primeiro passo dentro da casa foi como atravessar para outro mundo. O ar era pesado, carregado de um cheiro adocicado e enjoativo, como carne podre. As paredes estavam cobertas de manchas escuras, e em cada canto havia fios brancos, tão grossos que lembravam cordas. Quando Lara tentou tocar um deles, percebeu que não era poeira ou teia comum. Era resistente, quase como aço frio, e vibrou ao ser encostado, transmitindo uma sensação de que algo, em algum lugar da casa, sabia da presença deles. Gustavo riu nervosamente, dizendo que deviam ser restos de algum animal. Mas o olhar apavorado de Camila mostrava que ela não acreditava naquela desculpa. Conforme avançavam pelos corredores, começaram a ouvir sons de estalos, como ossos se partindo, e passos leves no teto, acompanhando-os de cômodo em cômodo. No antigo quarto principal, encontraram algo que fez todos prenderem a respiração. O corpo seco e enrugado de um homem estava grudado na parede, envolto em teias grossas. Seu rosto estava congelado em um grito eterno, e seus olhos haviam sido devorados, deixando apenas órbitas vazias. Henrique, que sempre se achava o corajoso do grupo, tentou filmar de perto, mas, ao direcionar a lanterna para cima, todos viram dezenas de casulos pendurados no teto, cada um contendo formas humanas retorcidas. Alguns ainda se mexiam levemente, como se a vida ali dentro fosse drenada lentamente. Um arrepio percorreu a espinha de todos quando perceberam que não estavam diante de uma lenda. Aquilo era real. Um som de estalo ecoou mais forte. De repente, fios começaram a cair do teto como chuva. O desespero tomou conta. Eles precisavam sair dali imediatamente, mas o casarão parecia ter mudado. As portas que antes estavam abertas agora estavam cobertas de teias densas, como se o próprio lugar estivesse prendendo-os. Camila foi a primeira a correr em direção à saída, mas seu pé ficou preso em um fio grosso que se enrolou em torno de seu tornozelo. Antes que pudesse se soltar, algo desceu do teto com velocidade assustadora. Não era uma aranha comum. Tinha o corpo do tamanho de um cachorro, patas longas e peludas, e presas que brilhavam sob a luz da lanterna. Ela cravou os dentes no ombro de Camila, que soltou um grito desesperador antes de ser puxada para cima, desaparecendo entre as sombras do teto. O grupo entrou em pânico. Davi tentou usar uma faca para cortar as teias que bloqueavam a porta, mas quanto mais ele cortava, mais fios pareciam surgir, como se fossem regenerados por uma força invisível. Lara chorava, tremendo, dizendo que aquilo não era possível, que ninguém iria acreditar se sobrevivessem. Mas, no fundo, todos sabiam que não havia escapatória fácil. Enquanto tentavam encontrar outra saída, perceberam que o casarão inteiro estava vivo de alguma forma. As paredes pulsavam, pequenas aranhas saíam dos buracos e se espalhavam pelo chão, subindo pelas pernas dos jovens, mordendo e deixando a pele latejando.
Gustavo, em um ato desesperado, começou a atacar fogo em algumas cortinas, acreditando que as chamas poderiam abrir um caminho. Mas o fogo apenas iluminou o horror que estava escondido no teto. Dezenas de aranhas gigantes se moviam juntas, descendo lentamente, como se estivessem orquestrando o ataque final. Lara segurava a mão de Henrique, tentando não desmaiar. Davi gritava para que todos corressem, mas o chão começou a se cobrir de teias pegajosas que prendiam seus pés como cimento fresco. O som dos estalos ficou ensurdecedor, misturado ao barulho das patas raspando nas paredes e no teto. O último registro da câmera de Henrique mostrou apenas caos. Gritos ecoando, luzes das lanternas tremendo e sombras se movimentando rápido demais para serem acompanhadas. Um corpo sendo arrastado pelo corredor, outro sendo envolto em fios brancos, e o som horrível de ossos sendo esmagados. A fita terminou com um close de Lara, chorando e implorando por ajuda, antes de algo cair sobre ela e a escuridão tomar conta. Dias depois, moradores relataram que o casarão parecia mais quieto, como se nada tivesse acontecido. Mas quem passava por lá à noite ainda jurava ouvir gritos abafados vindos de dentro, junto do som incessante de patas arranhando a madeira. A polícia nunca encontrou os corpos dos jovens, apenas a câmera destruída próxima ao portão. A lenda ganhou força, e a casa passou a ser chamada de Ninho da Colina. E dizem que, em noites de lua cheia, é possível ver olhos brilhando na janela, observando cada curioso que ousa se aproximar. No interior do Paraná, havia um túnel ferroviário desativado que a população local simplesmente evitava. Durante o dia, parecia apenas um buraco escuro e úmido cravado na montanha, mas, à noite, transformava-se em um lugar de pesadelos. Ninguém ousava atravessá-lo após o pôr do sol, pois diziam que sons estranhos ecoavam lá dentro, como passos leves, estalos e o inconfundível roçar de patas no concreto. Alguns caçadores contavam que viram olhos vermelhos brilhando na escuridão, e outros juravam ter escutado gritos abafados seguidos por silêncio absoluto. Com o tempo, a história foi crescendo e ganhou o nome de O Túnel da Colônia, pois, segundo rumores, aquele não era um lugar abandonado, era um ninho. Tudo parecia exagero até que um grupo de exploradores urbanos, fascinados por locais abandonados, decidiu filmar uma expedição noturna para seu canal na internet. Eles acreditavam que iam encontrar apenas morcegos, pichações e restos de histórias inventadas. Não faziam ideia do que os aguardava. O grupo era formado por 4 rapazes e 2 garotas. Armados com lanternas potentes e câmeras de última geração, entraram no túnel rindo e fazendo piadas para afastar o medo. A escuridão parecia engolir a luz, e o ar estava impregnado com um cheiro úmido e metálico, como sangue antigo. No início, encontraram apenas restos de trilhos enferrujados e grafites desbotados, mas quanto mais avançavam, mais estranho o ambiente ficava. Fios brancos e pegajosos surgiam grudados nas paredes, no teto e até no chão. Ao iluminarem melhor, perceberam que não eram apenas teias. Eram grossas, resistentes e em alguns pontos se mexiam sozinhas, como se reagissem à presença do grupo. Um dos rapazes, empolgado, arrancou um pedaço daquelas fibras para mostrar à câmera. Mas, ao fazer isso, ouviu-se um estalo profundo ecoando pelo túnel. O som parecia um aviso. Camila, a mais sensível do grupo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha e pediu que voltassem. Mas a maioria quis continuar, convencida de que tinham acabado de encontrar algo incrível para o vídeo. Cerca de 200 metros adentro, o túnel se alargava em uma câmara escavada, como se tivesse sido ampliada artificialmente. Ali, o horror se revelava em sua forma mais grotesca. No teto e nas paredes havia dezenas de casulos pendurados, alguns tão grandes quanto um ser humano. A câmera registrava movimentos discretos dentro deles, acompanhados de sons abafados, como gemidos de dor. Quando um dos rapazes se aproximou e tentou iluminar melhor, perceberam que um dos casulos se abriu levemente, deixando cair um braço humano ensanguentado. O silêncio tomou conta do grupo. Era impossível negar. Havia pessoas vivas presas ali, sendo lentamente devoradas.
Antes que pudessem reagir, uma sombra colossal desceu do teto com velocidade inacreditável. Uma aranha monstruosa, com um corpo negro e peludo, patas afiadas como lâminas e olhos que refletiam a luz como rubis. Ela soltou um chiado agudo, que ecoou como um grito. Em seguida, o túnel inteiro pareceu despertar. Dezenas, talvez centenas, de aranhas menores começaram a emergir das frestas, do chão e do teto, invadindo o espaço. Os jovens entraram em pânico. Um deles tentou correr de volta pelo túnel, mas foi rapidamente derrubado por uma rede de fios pegajosos que o prenderam como uma marionete. Seus gritos foram sufocados quando a criatura principal cravou as presas em seu pescoço, sugando-o com violência. O som de ossos estalando encheu a câmara, fazendo os outros correrem sem direção. Camila, tremendo, gritava que aquilo não era possível, que precisavam sair dali antes que fosse tarde. Mas cada corredor parecia se fechar com mais teias, como se o lugar fosse um labirinto vivo. Os fios grudavam em suas roupas, em seus cabelos, e cada movimento apenas os prendia mais. O desespero era tão sufocante que alguns já choravam sem conseguir raciocinar, enquanto os chiados das criaturas se aproximavam de todos os lados. Uma das garotas, em um ato desesperado, usou um isqueiro para incendiar parte das teias. As chamas iluminaram brevemente a caverna, revelando algo ainda mais horrível. Os corpos nos casulos não eram apenas de pessoas recentes. Havia esqueletos inteiros, peles ressecadas e rostos congelados em expressões de agonia eterna. A chama enfraqueceu em segundos, como se o próprio ambiente sugasse o fogo. Nesse instante, as aranhas avançaram em uníssono. Um dos rapazes foi arrastado para dentro de um casulo vivo, enquanto o outro era dilacerado pelas presas afiadas. A câmera caiu no chão, registrando apenas sombras e gritos desesperados. Camila, ofegante, tentou escapar sozinha, mas a teia em seus pés a prendeu com força. Sentiu o frio metálico de patas subindo por sua perna, seguido de uma picada ardente que a fez perder as forças. Seus olhos se reviraram e ela foi erguida lentamente, envolta em fios brancos, até desaparecer no teto. Dias depois, exploradores locais encontraram apenas os equipamentos espalhados na entrada do túnel. As gravações recuperadas mostravam trechos desconexos, correria, gritos, flashes de luz iluminando olhos vermelhos e casulos que se mexiam. O vídeo se tornou viral, mas ninguém conseguiu confirmar o que realmente aconteceu. A polícia interditou a região, alegando riscos de desmoronamento, mas os moradores sabem a verdade. Alguns juram que ainda é possível ouvir, à noite, os gritos abafados ecoando de dentro do túnel, misturados ao som inconfundível de milhares de patas arranhando as paredes. A lenda cresceu, e hoje o lugar é evitado como se fosse amaldiçoado. Chamam-no de o Túnel da Colônia, um ninho gigantesco de aranhas que nunca para de se expandir. E quem se aproxima demais talvez se torne apenas mais um casulo, balançando silenciosamente na escuridão. Anos após os terríveis acontecimentos do Túnel da Colônia, a cidade de Pedra Clara tentava seguir a vida normalmente, mas boatos persistiam. Moradores diziam que as aranhas nunca haviam desaparecido, apenas se reorganizado em outro ponto isolado da região. Um velho casal que vivia próximo a uma antiga pedreira jurava ouvir chiados à noite, seguidos por passos pesados e o som de fios se arrastando pelas paredes. Curiosos e céticos, 3 irmãos, Lucas, Mariana e Tiago, decidiram explorar a pedreira, acreditando que poderiam encontrar provas para registrar em vídeo e desmistificar a história. Com lanternas, mochilas e câmeras, caminharam até a entrada, um buraco escuro coberto de vegetação. O ar ali era úmido, impregnado com cheiro de terra e mofo, mas também trazia algo novo, um odor metálico e adocicado, semelhante ao sangue antigo. O silêncio pesado os envolvia, como se a própria natureza os advertisse para não avançarem. Conforme se aprofundavam na pedreira, perceberam que o local não era apenas um buraco no chão. As paredes estavam cobertas por milhares de fios brancos, densos e brilhantes, espalhados em todas as direções, criando labirintos naturais que confundiam a percepção.
Mariana tocou um fio e sentiu uma vibração percorrer seu braço, como se algo estivesse vivo ali. Tiago tentou filmar cada detalhe, mas a câmera começou a falhar, captando apenas flashes de sombras e movimentos rápidos que escapavam à visão humana. Eles não estavam sozinhos. Estalos surgiam ao redor, vindos do teto, do chão e até das paredes. Um som distinto de patas pesadas, arranhando e clicando, preenchia o espaço, aumentando o medo do grupo. Lucas, tentando manter a calma, sussurrou que era apenas efeito de eco e vento, mas seu olhar denunciava que ele próprio duvidava da própria explicação. No centro da pedreira, encontraram algo que congelou suas respirações. Uma câmara circular, coberta de teias grossas e resistentes. No teto, dezenas de aranhas enormes, ainda maiores que as do túnel da colônia, observavam cada movimento. Alguns casulos pendiam do teto, balançando lentamente, contendo formas humanas distorcidas, presas em agonia silenciosa. Quando Lucas se aproximou para filmar, uma das aranhas desceu com velocidade surpreendente, suas patas tocando o chão com precisão letal. Um chiado agudo preencheu o ar, e Mariana sentiu o calor das presas quase tocando seu braço antes de recuar. O grupo percebeu que o local não apenas abrigava as criaturas, mas parecia reagir à presença deles. Cada passo causava pequenas vibrações nos fios, que se enroscavam nos pés e mãos, como se quisessem prendê-los ali. O pânico começou a se instalar, enquanto a realidade aterrorizante se tornava impossível de ignorar. Tentando escapar, os irmãos correram por entre os corredores naturais formados pelas teias, mas o espaço parecia interminável, um labirinto vivo que mudava conforme avançavam. Tiago, ao tentar cortar um fio grosso com uma faca, sentiu algo puxando-o para trás. O fio se enroscava em seu braço e pernas, levantando-o do chão antes que pudesse reagir. Lucas tentou socorrê-lo, mas outro fio emergiu do teto, envolvendo sua perna e derrubando-o. Mariana, desesperada, correu gritando por ajuda, mas tropeçou em um casulo que se abriu, revelando um corpo humano parcialmente consumido, ainda tremendo. O cheiro de carne podre e sangue fresco inundou o ar, tornando quase impossível respirar. As aranhas menores surgiam rapidamente de todos os cantos, avançando em ondas coordenadas, suas presas brilhando sob a luz das lanternas. Cada instante se transformava em uma luta desesperada pela vida, enquanto a pedreira parecia se fechar em torno deles. Em um ato de desespero, Mariana tentou escalar as paredes cobertas de teias, buscando qualquer saída. As aranhas, no entanto, subiam atrás dela com incrível velocidade, suas patas afiadas perfurando os fios como lâminas. Lucas e Tiago lutavam para se libertar, mas quanto mais se mexiam, mais as teias pareciam se multiplicar, prendendo-os ainda mais firmemente. O som de ossos se partindo e carne sendo rasgada ecoava pelo ambiente, tornando impossível distinguir de onde vinham os ataques. Mariana conseguiu alcançar uma fenda na rocha, mas ao se virar para ajudar os irmãos, viu Tiago sendo levado para cima, enrolado por fios pegajosos até desaparecer no teto. Lucas tentou gritar, mas a própria voz parecia ser sugada pelo ambiente, deixando apenas o som das patas e os chiados das criaturas. O terror absoluto se instalava, e a sensação de que estavam em um pesadelo sem fim se consolidava a cada segundo. O último registro feito pela câmera de Mariana mostrava apenas flashes de horror, fios se movimentando sozinhos, aranhas gigantes descendo do teto, gritos abafados e corpos sendo arrastados. Antes de a gravação terminar, a lente captou o olhar aterrorizado de Mariana, implorando por salvação, enquanto as criaturas a envolviam lentamente. Depois disso, silêncio absoluto. Dias depois, moradores próximos relataram ouvir sons de arranhões, chiados vindos da pedreira, mesmo sem ninguém se aproximar. A polícia nunca encontrou vestígios dos jovens, apenas as câmeras destruídas. A lenda se intensificou. A pedreira agora era chamada de um novo ninho, um lugar que crescia silenciosamente, alimentando-se do medo de quem ousava chegar perto. E dizem que, à noite, é possível ouvir os chiados e passos das aranhas, como um aviso sombrio de que o terror nunca desaparece, ele apenas se reorganiza, esperando novas vítimas.
eventos na pedreira, a cidade de Pedra Clara entrou em estado de alerta silencioso. Moradores começaram a notar sinais estranhos. Casas com teias finas cobrindo portas e janelas, galpões com pequenas aranhas negras circulando pelas paredes e animais de estimação desaparecendo misteriosamente. Apesar do medo crescente, a maioria ainda acreditava que eram histórias exageradas. Mas para alguns, a realidade era inegável. Durante a noite, um grupo de jovens que vivia perto do centro ouviu chiados altos vindos do beco atrás do supermercado. Curiosos, se aproximaram e viram algo que congelou a respiração. Aranhas gigantes, do tamanho de cães pequenos, saíam de esgotos e fendas no chão, marchando em formação como se estivessem coordenadas. Luzes de lanternas tremiam e a sensação de pavor foi imediata. Eles tentaram recuar, mas perceberam que a população da cidade estava prestes a enfrentar algo muito além do imaginável. As primeiras vítimas foram animais. Cães, gatos e galinhas sumiam em questão de minutos, deixando apenas restos de pelos e teias espalhadas. Em seguida, crianças começaram a relatar que viam sombras se movendo nas paredes de suas casas, como se algo enorme estivesse rastejando pelo teto. Um dos moradores, um vigilante noturno, gravou imagens de aranhas gigantes atravessando ruas silenciosas e desaparecendo em becos. As redes sociais rapidamente viralizaram o vídeo, mas ninguém acreditava até ver com seus próprios olhos. A cidade estava cercada e os ataques eram coordenados. As criaturas não apenas caçavam, mas pareciam estudar seus alvos. Casas isoladas eram escolhidas e fios grossos apareciam cobrindo portas, janelas e jardins, como se a cidade inteira estivesse prestes a se tornar um ninho. O terror, antes contido em pedreiras e túneis, agora invadia ruas e vielas sem distinção. Um grupo de moradores, liderado por Marcos, decidiu agir. Armados com facões, sprays de inseticida e tochas improvisadas, começaram a atacar os fios e as aranhas que se aproximavam. Mas rapidamente perceberam que as criaturas não eram simples insetos gigantes. Cada fio cortado parecia regenerar-se instantaneamente, e os ataques provocavam uma reação agressiva das aranhas, que desciam do teto e das fendas subterrâneas com velocidade impressionante. Gritos ecoavam pelas ruas enquanto moradores eram arrastados por fios grossos e levados para o subterrâneo. A polícia tentou intervir, mas foi cercada. Carros ficaram presos nas teias e a comunicação com o mundo exterior começou a falhar. O caos tomava conta da cidade, enquanto os moradores que resistiam se viam encurralados em suas próprias casas, cercados por uma invasão que parecia infinita. No hospital local, médicos relataram casos de mordidas e picadas que deixavam feridas profundas, se necrosando a pele rapidamente. Alguns pacientes apresentavam olhos dilatados, pupilas contraídas e sinais de pânico extremo, como se sentissem a presença das aranhas mesmo em quartos trancados. A cidade, tomada pelo terror, começou a evacuar, mas a maldição parecia seguir os que tentavam fugir. As criaturas se moviam silenciosamente, rastejando pelas ruas desertas, silenciosas como sombras, e atacando qualquer um que ousasse desafiar sua presença. Marcos e seu grupo decidiram procurar a origem da infestação, acreditando que destruir o ninho principal poderia salvar os sobreviventes. Munidos de lanternas, armas improvisadas e coragem desesperada, entraram nos esgotos, onde os sons de passos e arranhões aumentavam a cada segundo, prenunciando o confronto final. No fundo do esgoto, descobriram algo inimaginável, uma câmara enorme coberta de fios densos, formando um teto vivo pulsante. Centenas de aranhas gigantes se movimentavam, algumas carregando corpos humanos enrolados em teias. O odor metálico e doce da carne apodrecida enchia o ar. Ao se aproximarem, perceberam que o ninho era mais complexo que qualquer coisa já vista. Havia galerias interligadas, com aranhas patrulhando corredores como soldados. Marcos tentou incendiar parte do teto, mas as criaturas reagiram imediatamente. Algumas aranhas gigantes atacaram em sincronia, derrubando lanternas e cortando rotas de fuga. Cada tentativa de fuga parecia levar os sobreviventes mais fundo no ninho, como se o próprio lugar fosse vivo e os guiasse para a destruição. O terror aumentava com cada passo,
cada chiado, cada corpo que desaparecia entre os fios brancos. O último registro feito pelo grupo mostrou o horror absoluto. Aranhas enormes rastejando pelas paredes, jovens sendo levados pelos fios, corpos pendurados e o som de milhares de patas ecoando em uníssono. Quando a câmera caiu no chão, a imagem captou apenas um flash. Marcos tentando salvar Mariana, envoltos em teias densas, enquanto uma sombra colossal cobria toda a câmara. Após isso, silêncio. Dias depois, a cidade parecia abandonada, ruas cobertas de teias e casas desertas. Sobreviventes relataram que qualquer tentativa de retornar era bloqueada por uma força invisível. A lenda da invasão das aranhas se espalhou por toda a região, e dizem que elas continuam a crescer, espalhando seu terror silencioso por baixo das ruas, esperando novas vítimas, prontas para transformar qualquer lugar em seu novo ninho. Depois da invasão da cidade, Pedra Clara ficou quase deserta. Poucos sobreviventes se escondiam em prédios abandonados, tentando manter silêncio absoluto. Quem ousava sair desaparecia em minutos, arrastado por fios que surgiam do nada. Rumores diziam que o núcleo do ninho se expandira para o sistema de esgotos, galerias subterrâneas até residências. As aranhas gigantes não eram apenas predadoras, eram estrategistas, organizando ataques coordenados. Entre os sobreviventes, um grupo liderado por Marcos e Mariana decidiu enfrentar o terror de uma vez por todas. Munidos de armas, lanternas, dinamite improvisada e coragem desesperada, eles traçaram um plano: localizar o ninho principal, destruí-lo e acabar com a ameaça de uma vez por todas. Cada passo era tomado com cuidado, mas o silêncio do subsolo não oferecia segurança. Cada ruído podia ser mortal, cada sombra um presságio de morte. Ao adentrar os túneis subterrâneos, o grupo percebeu que o ambiente parecia vivo. As paredes pulsavam, os fios cresciam em ritmo assustador e estalos ecoavam de todas as direções. Uma sensação de estar sendo observado preenchia cada instante. Eles chegaram a uma câmara enorme, o epicentro do ninho. Milhares de aranhas pendiam do teto, formando um mosaico de sombras inquietantes. Casulos se balançavam lentamente, contendo formas humanas contorcidas. O cheiro de carne podre e sangue impregnava o ar, tornando cada respiração um esforço. Marcos acendeu a dinamite improvisada e tentou abrir caminho, mas quanto mais destruíam, mais surgiam fios novos, mais aranhas atacavam em ondas coordenadas. Era como se o próprio ninho estivesse vivo, protegendo seus territórios e devorando qualquer intruso. Em uma tentativa desesperada, Mariana atacou com o spray inflamável, incendiando parte do teto. As chamas revelaram o horror completo. Centenas de olhos brilhando nas sombras, corpos pendurados e movimentos rápidos impossíveis de acompanhar. Uma aranha colossal avançou diretamente contra ela, suas presas refletindo a luz da tocha. Marcos correu para ajudar, mas um fio se enrolou em seu braço, puxando-o para cima. Tiago e Lucas lutavam contra as criaturas menores, enquanto gritos e estalos ecoavam em cada canto. Cada fio cortado parecia se regenerar instantaneamente, envolvendo ainda mais os sobreviventes. O terror era absoluto, e cada segundo significava risco de morte. A sensação de que não havia saída fazia o ar parecer sufocante, e o medo começava a paralisar cada movimento do grupo. Tentando uma última estratégia, Mariana percebeu uma fenda na parede do fundo da câmara, possivelmente o acesso à origem do ninho. Eles decidiram se arriscar, sabendo que qualquer erro seria fatal. À medida que avançavam, o número de aranhas diminuía, mas o tamanho delas aumentava. Uma das gigantes se posicionou à frente, bloqueando a passagem, e soltou um chiado tão alto que parecia vibrar nos ossos. Marcos atacou com a dinamite, explodindo parcialmente a parede e abrindo a passagem. O calor das chamas e o estrondo assustaram parte das aranhas, dando tempo para Mariana e os demais se esgueirarem. Mas quando olharam para trás, viram corpos pendurados e fios se contorcendo, como se o ninho estivesse vivo e tentando retaliar. O corredor estreito era seu único caminho, mas cada passo era tomado com o coração acelerado e a sensação de morte iminente.
Ao chegarem à câmara final, o que encontraram era indescritível. O coração do ninho. Um espaço gigantesco, pulsante, coberto de fios densos que se moviam sozinhos. No centro, uma aranha colossal, maior que qualquer prédio de 2 andares, seus olhos vermelhos fixos no grupo. Os sobreviventes perceberam que atacar diretamente seria suicídio. Mariana teve uma ideia desesperada: usar toda a dinamite restante em pontos estratégicos, tentando destruir o núcleo e todas as criaturas ao mesmo tempo. Com mãos trêmulas, colocaram os explosivos e recuaram o máximo possível. O silêncio antes da explosão era absoluto, apenas o chiado do coração do ninho preenchendo o ar. Cada segundo parecia interminável, até que a detonação finalmente aconteceu. Um estrondo ensurdecedor seguido de tremores que sacudiram os túneis. Após o impacto, fumaça, poeira e gritos preencheram o ar. As aranhas gigantes se contorciam e caíam, enquanto os fios se queimavam e encolhiam. O núcleo do ninho havia sido destruído, mas o preço foi alto. Lucas e Tiago não sobreviveram, e Marcos e Mariana escaparam apenas por segundos. Ao saírem do túnel, encontraram a cidade parcialmente devastada, ruas cobertas de teias e silêncio absoluto. Moradores que sobreviveram relataram nunca mais ouvir o chiado das aranhas, mas o medo permanecia. Pedra Clara ficou marcada, e a lenda do ninho de aranhas continuaria a ser contada, lembrando que, por mais que o mal pareça vencido, ele deixa cicatrizes profundas e um alerta sombrio. Criaturas como aquelas podem estar esperando em qualquer lugar escuro, prontas para emergir novamente. Anos depois da destruição do núcleo do ninho, Pedra Clara tentava reconstruir-se. As ruas ainda carregavam cicatrizes visíveis, prédios parcialmente queimados, casas com marcas de teia e o silêncio inquietante de quem lembra do horror. Marcos e Mariana, sobreviventes do cerco final, viviam isolados, evitando luzes fortes e mantendo portas e janelas sempre trancadas. Mas uma sensação constante os perseguia. Embora o ninho tivesse sido destruído, o mal parecia ter deixado sementes. Pequenas aranhas surgiam nas sombras, presas do tamanho de mãos humanas, observando, estudando. Moradores que retornavam relatavam fios surgindo do nada, casulos vazios e chiados nas paredes, como se algo estivesse aguardando pacientemente para crescer novamente. Marcos sabia que o terror não tinha acabado, apenas mudará de forma. Em uma noite de tempestade, Mariana acordou com um som estranho. Passos leves no sótão, arranhões nos caibros e estalos que ecoavam pelo teto. Luzes piscavam e o cheiro metálico familiar do ninho se espalhou pelo ar. Marcos acendeu uma lanterna e subiu, mas encontrou apenas fios finos cobrindo o chão e pequenas aranhas negras correndo rapidamente para as frestas. Elas não eram grandes, mas eram numerosas e coordenadas, um exército silencioso crescendo nas sombras. Mariana, aterrorizada, percebeu que o ciclo do terror recomeçava. Qualquer descuido, qualquer toque nos fios, poderia transformar aquelas pequenas criaturas em monstros vorazes como os que destruíram a cidade anos atrás. O medo voltou com força, mais calculado, mais frio. Decididos a investigar a origem da nova infestação, Marcos e Mariana seguiram os fios até um velho galpão abandonado na periferia da cidade. Ali, o que encontraram era um laboratório improvisado, cheio de teias e pequenos casulos pendurados no teto. A sensação de que algo maior os observava os deixou em silêncio absoluto. Cada fio parecia pulsar, reagindo à presença humana, e movimentos sutis entre os casulos indicavam que formas humanas haviam sido capturadas novamente. Mariana percebeu que o ninho, mesmo destruído, deixará descendentes capazes de reconstruir a colônia. Eles precisavam agir rapidamente, mas qualquer passo em falso poderia significar sua morte imediata. Marcos começou a colocar explosivos nos pontos críticos, enquanto Mariana tentava abrir espaço para uma fuga caso algo desse errado. As aranhas pequenas atacavam incessantemente, correndo pelas paredes e saltando sobre qualquer superfície disponível. O barulho de patas, o cheiro metálico e os estalos criavam um clima de horror constante, saturando os sentidos.
Cada movimento da mão poderia ser o último. Ao detonarem parte do galpão, as chamas iluminaram dezenas de aranhas, algumas já crescendo em tamanho, lembrando os monstros que destruíram o ninho principal. O som do tecido queimando e ossos estalando enchia o ar, misturando dor, medo e silêncio absoluto entre as labaredas. Quando o fogo começou a consumir os fios e casulos, uma aranha colossal surgiu de uma fenda no teto, surgindo como a líder da nova colônia. Seus olhos brilhavam como rubis, e suas presas refletiam a luz do fogo. Marcos tentou disparar contra ela, mas percebeu que não seria suficiente. A criatura parecia invulnerável a ataques convencionais. Mariana, desesperada, teve a ideia de atrair a criatura para uma armadilha improvisada, usando dinamite e cordas. A tensão atingiu o auge. Cada segundo era crucial, cada movimento arriscado. Com o último esforço, conseguiram detonar os explosivos simultaneamente, destruindo parte da colônia e ferindo a aranha, que recuou para as sombras, sumindo sem deixar rastros. Nos dias seguintes, Pedra Clara ficou silenciosa novamente. Pequenos vestígios de fios foram encontrados, mas nada do tamanho das colônias anteriores. Marcos e Mariana sabiam que o terror não acabará de vez, apenas se escondia, esperando o momento certo para ressurgir. A cidade, embora reconstruída, manteve o medo como legado. Moradores mais antigos evitavam o galpão e arredores, alertando os mais jovens sobre o perigo invisível. E dizem que, em noites de lua cheia, chiados suaves e movimentos sutis nas sombras lembram que o ninho nunca morre totalmente. A história das aranhas tornou-se lenda, mas quem conhece Pedra Clara sabe. O terror deixou um legado, e aqueles que ousam desafiar a escuridão podem, a qualquer instante, encontrar-se frente a frente com criaturas que não esquecem, não perdoam e nunca deixam de crescer. Após anos de silêncio em Pedra Clara, rumores começaram a surgir sobre aranhas gigantes vivendo em locais alagados, lagos e represas próximas à cidade. Moradores afirmavam que, durante a noite, estranhos estalos e chiados surgiam do fundo da água, e que pequenas aranhas eram vistas na margem, rastejando rapidamente antes de desaparecer. Um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar o lago abandonado, buscando documentar o fenômeno para seu canal. Levaram barcos, lanternas submersíveis e câmeras resistentes à água, confiantes de que encontrariam apenas animais comuns. Porém, ao chegar à primeira ilha rochosa no centro do lago, perceberam algo perturbador. Teias espessas se estendiam da margem até árvores submersas, formando uma rede que parecia viva, pulsando lentamente como se respirasse. Enquanto se aproximavam, as lanternas refletiam formas estranhas dentro da água. Pequenas aranhas emergiam das teias, mas logo perceberam que não eram simples criaturas aquáticas. Seus corpos estavam adaptados à água, com patas longas e membranas que lhes permitiam nadar rapidamente, carregando restos de pequenos animais. Um estalo alto ecoou da água e o barco balançou, como se algo gigantesco se movesse abaixo da superfície. O medo começou a tomar conta. Laura, a mais cautelosa do grupo, alertou que talvez devessem voltar, mas a curiosidade e a ambição de filmar algo extraordinário prevaleceram. Eles avançaram até a ilha rochosa, onde uma câmara natural se formava, coberta de teias densas que brilhavam sob a luz das lanternas, criando um cenário aterrorizante e hipnotizante. Dentro da câmara, encontraram os primeiros casulos submersos. Cada um continha formas humanas distorcidas, algumas parcialmente consumidas, outras imóveis, mas claramente vivas. Um cheiro metálico e doce, semelhante ao sangue antigo, preenchia o ar úmido. Antes que pudessem reagir, algo rompeu a superfície da água. Uma aranha colossal, com patas adaptadas para nadar, emergiu do lago, soltando um chiado que ecoou pela ilha inteira. O grupo entrou em pânico. Tentaram recuar, mas fios pegajosos saíam da câmara e se estendiam até os barcos, prendendo-os. Cada movimento fazia as teias se apertarem ainda mais, levantando os jovens do chão e puxando-os para dentro da água. O terror submerso se revelava completo. Criaturas que conheciam o ambiente aquático estavam à espreita,
prontas para atacar sem aviso. Tentando escapar, os jovens mergulharam na água, mas cada braço de água parecia guardado por fios que surgiam do fundo, prendendo pés e braços. Pequenas aranhas atacavam incessantemente, mordendo e injetando veneno que causava dor intensa e formigamento. Um dos rapazes tentou cortar os fios com uma faca, mas eles se regeneravam instantaneamente. Acima da superfície, a aranha gigante observava, calculando cada movimento, enquanto outras emergiam do lago, formando uma verdadeira patrulha. A água parecia viva, pulsando junto com o ninho submerso. A cada segundo, o pânico aumentava, e a sensação de que estavam sendo estudados pelas criaturas se tornava insuportável. Laura teve a ideia desesperada de usar explosivos submersíveis que haviam levado para registrar imagens embaixo d'água. Com dificuldade, posicionou-os em pontos estratégicos do fundo do lago. O plano era destruir a câmara submersa e todas as aranhas. Quando a detonação aconteceu, ondas gigantes se formaram, lançando água e detritos para todos os lados. As criaturas gritaram com chiados que ecoaram pelo lago, algumas sendo engolidas pelas explosões, outras emergindo em raiva, ainda maiores e mais ferozes. O caos era absoluto. Água, fogo, teias e gritos misturados em um pesadelo líquido. Cada sobrevivente lutava para manter a cabeça acima da água, tentando escapar das criaturas e dos destroços. Após a destruição, a superfície do lago parecia tranquila novamente, mas os sobreviventes perceberam que o ninho não havia sido totalmente erradicado. Pequenas aranhas ainda emergiam das profundezas, observando silenciosamente. Laura e os demais perceberam que o ciclo do terror continuava. O ninho se adaptava, se escondia e crescia em locais inesperados. Pedra Clara e seus arredores jamais estariam realmente seguros. A lenda das aranhas submersas começou a se espalhar ainda mais, alertando que o terror não se limita à terra firme. Qualquer lugar escuro ou aquático pode ser lar de criaturas que estudam, atacam e se multiplicam silenciosamente. E dizem que, nas noites de chuva, é possível ouvir o som de patas arranhando a lama, anunciando que o ninho continua vivo, aguardando novas vítimas. Após o episódio do lago, Pedra Clara estava mergulhada em medo constante. Pequenos grupos de moradores evitavam sair à noite. Histórias sobre aranhas subindo pelas paredes e surgindo de esgotos tornaram-se comuns. Entre eles, um grupo de pesquisadores de criaturas urbanas, intrigados pelos relatos, decidiu explorar os sistemas de túneis antigos que passavam por baixo da cidade. Equipados com lanternas, câmeras resistentes à umidade e equipamentos de gravação de sons, eles acreditavam que encontrariam apenas restos do ninho submerso. Mas ao adentrar os túneis, perceberam algo impressionante. Fios densos, quase como ruas de teia, conectavam galerias, criando uma verdadeira cidade subterrânea, organizada e pulsante, como se fosse viva e consciente de cada movimento dos intrusos. Enquanto avançavam, pequenos casulos começaram a se mover nas paredes, como se detectassem a presença humana. As aranhas menores atacavam rapidamente, mordendo e prendendo os membros com fios resistentes que se regeneravam instantaneamente. O ar estava impregnado com o cheiro metálico característico do ninho, e sons de patas ecoavam pelas paredes, criando a sensação de serem cercados. Um dos pesquisadores, João, tentou iluminar uma grande câmara à frente, mas a luz revelou algo aterrorizante. Centenas de aranhas gigantes, algumas do tamanho de lobos, patrulhavam corredores como guardas, enquanto outras transportavam corpos humanos presos em casulos, reorganizando a cidade subterrânea. O grupo percebeu que não havia apenas um ninho, mas uma infraestrutura inteira, um território construído para capturar e manter presas vivas. Tentando recuar, os pesquisadores se depararam com corredores que mudavam de forma constantemente. Cada tentativa de fuga levava-os mais fundo na cidade subterrânea. Os fios do ninho reagiam aos passos, prendendo membros e levantando corpos, obrigando os intrusos a se moverem com extrema cautela. Um estalo alto anunciou a chegada de uma aranha colossal, com patas afiadas e olhos que refletiam as lanternas, avançando em sua direção.
O pânico tomou conta e gritos ecoaram pelos corredores. A cada instante, a cidade subterrânea parecia se reorganizar, fechando rotas de fuga e isolando os pesquisadores. Eles perceberam que a cidade não era apenas lar das aranhas. Era uma armadilha viva, com inteligência suficiente para estudar, caçar e neutralizar qualquer ameaça. Laura, uma das pesquisadoras, percebeu que certas galerias estavam mais frágeis, com teias menos densas. Com cuidado, sugeriu que usassem explosivos improvisados para criar rotas de fuga. Mas a cidade subterrânea reagiu. Fios surgiam do teto, paredes e chão, bloqueando a passagem e atacando com precisão cirúrgica. Aranhas médias emergiam das frestas, mordendo e injetando veneno que paralisava temporariamente os membros. Cada tentativa de avançar ou recuar era contestada pelas criaturas, que pareciam antecipar os movimentos humanos. A tensão aumentava a cada segundo, e a sensação de que o local estava vivo e consciente deixava todos em estado de alerta extremo. Em uma câmara maior, eles encontraram o núcleo da cidade subterrânea, um espaço colossal, coberto de fios densos, com aranhas gigantes circulando e casulos pendurados. Entre os fios, humanos estavam presos, alguns ainda vivos, outros imobilizados pela teia. João tentou filmar, mas a câmera foi derrubada por um fio que surgia do teto. Explosivos foram posicionados estrategicamente, mas aranhas gigantes surgiam constantemente, bloqueando qualquer tentativa de fuga. A cidade subterrânea pulsava com vida própria, reagindo a cada ação. O grupo percebeu que não seria suficiente apenas destruir parte do ninho. Era necessário um ataque coordenado e rápido, ou todos seriam capturados. Com coragem desesperada, os pesquisadores detonaram os explosivos, provocando desabamentos parciais e incêndios nas galerias. Aranhas menores caíam e se contorciam, enquanto a colossal recuava para fendas mais profundas. Os sobreviventes escaparam por uma passagem estreita, emergindo do subsolo ensanguentados, feridos e traumatizados. Dias depois, a cidade aparentava normalidade, mas os túneis permaneciam intactos, silenciosos e esperando. Quem se aproximasse poderia ouvir o chiado das aranhas e o estalo dos fios, lembrando que a cidade subterrânea continuava viva, pronta para reconstruir o ninho e ampliar seu território. O legado do terror não terminava. Ele se adaptava, crescia e permanecia à espreita, lembrando que Pedra Clara jamais estaria totalmente segura. Após os eventos da cidade subterrânea, Pedra Clara tentava se recuperar. Ruas reconstruídas e prédios reparados tentavam dar impressão de normalidade, mas moradores antigos sabiam que o perigo permanecia. Pequenos sinais indicavam que o ninho estava se expandindo. Fios finos surgiam nos esgotos recém-reformados, animais desapareciam misteriosamente e estranhos estalos ecoavam à noite. Um grupo de jovens jornalistas e aventureiros, interessados em fenômenos paranormais, decidiu investigar, acreditando que poderiam capturar imagens inéditas. Armados com câmeras, drones e sensores de movimento, entraram nos sistemas de esgoto e túneis subterrâneos, preparados para registrar qualquer sinal do ninho. Mal sabiam que a expansão do terror estava além de suas expectativas, crescendo silenciosamente, paciente e letal. Conforme avançavam pelos túneis, perceberam que a arquitetura subterrânea estava diferente. Corredores que antes conheciam haviam sido transformados por fios densos e galerias reconfiguradas. Pequenas aranhas surgiam silenciosas, observando, atacando apenas quando algum membro se aproximava demais. O cheiro metálico impregnava o ar e o som de patas arranhando as paredes aumentava a sensação de perigo iminente. Um drone enviado para explorar as galerias revelou casulos pendurados, mas muitos estavam vazios, sugerindo que as presas haviam sido levadas para outro local. O grupo começou a perceber que o ninho não apenas sobrevivia, mas se multiplicava, expandindo sua influência silenciosa pela cidade inteira, de forma quase invisível aos olhos humanos. Ao tentar recuar, os jovens perceberam que haviam sido cercados por corredores que pareciam vivos, fios surgindo de frestas e do teto, bloqueando passagens. Aranhas médias e grandes patrulhavam o local,
suas patas afiadas e olhos vermelhos refletindo a luz das lanternas. Cada tentativa de movimento fazia os fios se apertarem, prendendo braços e pernas. Um membro do grupo foi arrastado para cima por um fio espesso, sumindo em meio à escuridão e chiados, enquanto os demais lutavam para se soltar. O pânico tomou conta. Não se tratava apenas de predadores gigantes, mas de um ecossistema inteligente, capaz de adaptar e reorganizar suas rotas de ataque. O ninho, silencioso e paciente, observava cada ação. Laura, a líder do grupo, percebeu que alguns corredores apresentavam sinais de desgaste, possivelmente por aranhas pequenas que ainda não os haviam reforçado. Decidiram usar explosivos improvisados para abrir uma rota de fuga e tentar destruir parte da expansão do ninho. Mas, antes mesmo de posicionarem os explosivos, uma aranha colossal surgiu da escuridão, suas patas afiadas perfurando o teto e o chão, enquanto dezenas de menores surgiam em sincronia, bloqueando qualquer caminho. O terror era absoluto. Movimentos coordenados, ataques precisos e a sensação de serem estudados tornavam cada segundo crítico. Cada tentativa de escapar aumentava o risco de captura ou morte. Parte 5. Em uma câmara ainda mais profunda, o grupo encontrou o epicentro da expansão. Centenas de casulos, alguns contendo humanos, outros vazios, ligados por fios que pareciam pulsar. O núcleo do ninho havia se adaptado, crescendo em complexidade e inteligência. Laura e os outros tentaram destruir os fios principais, mas as aranhas reagiram instantaneamente, atacando em ondas e isolando os sobreviventes. O cheiro de sangue antigo, a sensação de claustrofobia, os sons de patas ecoando criavam um cenário de horror absoluto. Cada movimento era uma decisão entre vida e morte, e a cidade acima permanecia aparentemente em silêncio, ignorante do que ocorria abaixo de seus pés. Após uma explosão parcial que destruiu parte da câmara, apenas Laura e um colega conseguiram emergir à superfície, feridos e traumatizados. A expansão do ninho havia sido apenas retardada, não eliminada. Pequenas aranhas ainda surgiam pelos esgotos e becos da cidade, lembrando que o terror continuava, crescendo silencioso e paciente. Pedra Clara, embora reconstruída, jamais seria totalmente segura. A história da expansão silenciosa das aranhas se espalhou pela região, e qualquer incursão nos subterrâneos, rios ou lagos próximos poderia despertar novamente o horror. O legado do ninho continuava vivo, pronto para engolir qualquer um que ousasse desafiar seu domínio, mantendo a cidade em um estado constante de medo e vigilância. Após anos de ataques e desaparecimentos, Pedra Clara estava marcada pelo terror das aranhas. Ruas reconstruídas, prédios reformados e a aparente tranquilidade não eram capazes de apagar a memória coletiva dos horrores subterrâneos. Pequenas aranhas continuavam a surgir de esgotos e cantos esquecidos, lembrando que o ninho estava longe de ser destruído. Um grupo de cientistas, sobreviventes de episódios anteriores, decidiu enfrentar a ameaça de vez. Equipados com armas, câmeras, sensores e explosivos, planejaram adentrar o núcleo mais profundo da cidade subterrânea, onde acreditavam que a rainha do ninho aranha colossal que liderava a expansão residia. Cada passo em direção ao subsolo era tomado com extremo cuidado, conscientes de que qualquer erro seria mortal. Conforme desciam, perceberam que a cidade subterrânea havia evoluído. Corredores pulsavam como se respirassem, fios surgiam do chão e teto, formando labirintos que se reorganizavam constantemente. Pequenas aranhas atacavam em ondas, testando o grupo. O cheiro metálico do sangue impregnava o ar e o chiado constante das patas criava tensão psicológica extrema. Eles encontraram casulos antigos e novos, alguns com restos humanos, outros vazios, como se o ninho estivesse sempre em processo de multiplicação. Cada sala parecia mais complexa que a anterior, e a sensação de serem observados se intensificava a cada passo. A rainha ainda não havia sido vista, mas sinais indicavam que estava próxima, esperando para atacar com precisão absoluta. Em uma câmara gigante, repleta de fios e casulos pendurados, finalmente encontraram a rainha. Imensa, com olhos vermelhos incandescentes e patas afiadas,
A criatura exalava uma presença que parecia dominar o ambiente. Pequenas aranhas menores patrulhavam ao redor, prontas para defender a líder. O grupo tentou atacar, mas cada movimento provocava respostas rápidas do ninho. Fios surgiam do chão, prendendo braços e pernas, enquanto pequenas aranhas mordiam incessantemente. Explosivos foram acionados em pontos estratégicos, mas o impacto apenas irritou a rainha, que avançou com velocidade sobrenatural, espalhando caos e terror. A batalha era desesperada, com cada segundo definindo vida ou morte. Enquanto tentavam recuar, o grupo percebeu que a cidade subterrânea reagia como um organismo único. Corredores se fechavam, fios surgiam e pequenas aranhas surgiam de todos os cantos. Um colega foi capturado, enrolado em fios grossos e levado para cima, desaparecendo na escuridão. O cheiro de carne queimando e o som de ossos quebrando enchiam o ar. A rainha avançava lentamente, calculando cada passo, e parecia inteligente, antecipando as ações humanas. A tensão era insuportável. Qualquer distração era suficiente para perder a vida. Laura, a líder do grupo, percebeu que apenas atacar diretamente seria suicídio. Precisariam usar uma estratégia arriscada e rápida para eliminar o núcleo de uma vez. Decidiram posicionar dinamite em pontos críticos do núcleo, criando armadilhas improvisadas enquanto se moviam pelas paredes e tetos, tentando não serem detectados. As aranhas atacavam em ondas coordenadas, e cada fio cortado parecia multiplicar-se. O cheiro metálico aumentava a sensação de pavor, tornando a respiração difícil. Laura acionou a última explosão, incendiando fios, destruindo casulos e provocando o colapso de galerias inteiras. A rainha, ferida, recuou para as fendas mais profundas, sumindo entre o caos de chamas e destroços. Sobreviventes corriam em direção à superfície, cobertos de ferimentos e queimaduras, mas vivos, graças à explosão que destruiu grande parte do núcleo. Ao emergirem, encontraram Pedra Clara aparentemente silenciosa, mas sabiam que a ameaça não estava completamente eliminada. Pequenas aranhas ainda surgiam de esgotos e becos, lembrando que o terror continuava em menor escala, observando, esperando. A cidade aprendeu a viver com medo, mas também com vigilância constante. A lenda do domínio final se espalhou, alertando que, mesmo com a destruição parcial do ninho, o legado do terror continuava. O ciclo de horror não terminava. As aranhas se adaptavam, cresciam e se multiplicavam, garantindo que qualquer incursão em locais escuros ou subterrâneos poderia despertar novamente o pesadelo. Pedra Clara, marcada para sempre, se tornou símbolo de um terror que jamais desaparece, apenas espera o momento certo para emergir. Depois da suposta destruição do núcleo subterrâneo, Pedra Clara acreditava ter encontrado um breve período de paz. O silêncio nas ruas, a ausência de relatos e a diminuição de desaparecimentos davam a impressão de que o terror havia chegado ao fim. Mas em uma área afastada da cidade, uma antiga fábrica de tecidos, abandonada desde o último ataque, começou a atrair atenção. Pescadores e andarilhos relatavam ouvir estalos dentro do prédio, além de vultos se movendo pelas janelas quebradas. O cheiro metálico, tão característico das teias, voltava a ser sentido nas redondezas. Um grupo de exploradores urbanos decidiu entrar na fábrica e documentar o local. O que encontraram foi aterrorizante. Paredes inteiras cobertas por fios grossos e brilhantes, formando corredores, casulos e estruturas como se um novo ninho tivesse sido erguido mais organizado e mortal que os anteriores. Logo ao entrar, perceberam que não estavam sozinhos. Pequenas aranhas corriam pelas paredes, observando, mas não atacavam imediatamente. Era como se estivessem aguardando um comando invisível. As câmeras captavam movimentos rápidos, mas nunca o suficiente para registrar claramente as criaturas. Conforme avançavam, os fios ficavam mais densos, pulsando em alguns pontos, como se transportassem fluidos ou energia. O grupo começou a sentir coceiras pelo corpo e formigamentos, sinais de que o veneno das aranhas podia estar impregnado no ar. Ao chegarem a uma câmara principal, encontraram dezenas de casulos humanos suspensos,
alguns ainda se mexendo, indicando que suas vítimas estavam vivas. O horror era sufocante. A fábrica havia se tornado uma colônia organizada, adaptada para capturar, manter e transformar presas em alimento vivo. Enquanto tentavam libertar uma das vítimas, um chiado ensurdecedor ecoou pela fábrica. As paredes vibraram. Uma onda de aranhas médias invadiu a sala, atacando em sincronia, como um exército disciplinado. Suas presas afiadas e movimentos rápidos impediam qualquer reação eficaz. Os exploradores lutaram com facas e barras de ferro, mas eram em menor número e estavam exaustos. A sensação de desespero cresceu quando perceberam que os corredores pelos quais haviam passado já estavam selados por novas camadas de teia. O grupo estava completamente preso dentro da colônia. A fábrica, agora viva e pulsante, havia se fechado como uma armadilha, deixando claro que nenhum invasor sairia dali com facilidade. Tentando sobreviver, os exploradores subiram até os andares superiores, onde encontraram novas estruturas, salas inteiras transformadas em câmaras de incubação. Pequenos ovos brilhavam sob a luz das lanternas, milhares deles, prestes a eclodir. Cada passo quebrava cascas frágeis, liberando filhotes que atacavam ferozmente. O grupo percebeu que a colônia não era apenas uma recriação do antigo ninho, era algo muito maior, planejado, talvez comandado por uma nova rainha. O som das patas gigantes ecoou pelo teto, confirmando que uma criatura colossal estava à espreita, observando cada movimento. O medo tomou conta. O grupo compreendeu que não enfrentava apenas um retorno das aranhas, mas sim uma evolução, uma colônia consciente, pronta para expandir-se para além da fábrica. Desesperados, decidiram incendiar a fábrica. Improvisaram coquetéis Molotov com garrafas e combustível encontrado no local, lançando chamas contra as paredes cobertas de fios. O fogo se espalhou rapidamente, iluminando casulos e ovos, liberando gritos humanos abafados e chiados ensurdecedores das criaturas. As aranhas, enfurecidas, atacaram com violência ainda maior, lançando-se sobre os sobreviventes mesmo em meio às chamas. A rainha finalmente revelou-se, uma aranha colossal, com patas longas e corpo deformado, avançou em meio ao fogo, protegendo a colônia. O calor extremo não parecia detê-la, apenas irritá-la. O confronto foi brutal. Cada passo da criatura sacudia a estrutura da fábrica, ameaçando derrubar o prédio inteiro. A explosão final ocorreu quando o fogo atingiu o depósito de combustível da fábrica. O prédio inteiro desabou em chamas, consumindo fios, casulos e aranhas em meio a uma tempestade de fumaça e cinzas. Apenas 2 exploradores conseguiram escapar, gravemente feridos e traumatizados. Nos dias seguintes, autoridades encontraram os escombros ainda quentes, mas relatos de moradores próximos confirmavam que, mesmo com a destruição, pequenas aranhas continuavam a surgir, correndo entre as ruínas. A colônia havia sido ferida, mas não eliminada. Pedra Clara voltou a viver sob tensão, sabendo que cada incêndio, cada explosão, apenas retardava o inevitável. O despertar da colônia marcava o início de uma nova era do terror, em que as aranhas não apenas sobreviviam, mas evoluíam.